Olá, eu me chamo Lígia Lucena, sou psicóloga clínica e estou vindo aqui hoje trazer uma mensagem que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender bem direitinho aquilo que eu vou querer passar para você hoje, tá? E eu começo esse vídeo te fazendo duas perguntas. A primeira pergunta é: por que é que nós desistimos tanto dos nossos próprios sonhos? E a segunda pergunta é: até quando você vai continuar falando não para você mesmo? Então, assim, eu começo esse vídeo trazendo essas duas perguntas para a gente começar a entender que existe um modo de viver, que é um modo de sobrevivência. O que é, Lígia, esse modo de sobrevivência? Esse modo de sobrevivência nada mais é do que quando a nossa própria mente quer fazer com que a gente viva de forma com que a gente não gaste muita energia. Então, que a gente viva fazendo só o básico, o essencial. Então, um exemplo, quando você está com o modo de sobrevivência ativado, pouco provável você vai acordar às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã para fazer uma atividade física ou para estudar. Por quê? Porque isso não é para sua sobrevivência. Você pode fazer isso e, se fizer, em alguma outra parte do dia. Então isso, de certa forma, vai exigir um esforço muito maior seu. E tudo que exige esforço da gente, tudo que existe uma dedicação da gente, vai consumir mais energia do nosso próprio corpo. Então, por conta disso, a nossa mente, ela quer que a gente viva de uma forma onde a gente viva só para sobreviver, fazendo aquilo que é básico, fazendo aquilo que é essencial. E por que a gente fica com esse modo de sobrevivência ativado? A primeira parte disso, a primeira explicação para isso é porque, de fato, é muito confortável, né? Não vai exigir esforço nenhum de você. Você vai viver de fato numa zona de conforto, você vai viver de fato de uma forma segura, né? E um outro ponto para essa explicação é em relação à questão dos medos. Normalmente, quando nós sentimos medo, nós temos uma tendência de fugir. Por quê? Porque o medo, ele é algo paralisante. Então, as pessoas que elas sentem muito medo, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de falar com aquela pessoa e receber um não. Então, por conta disso, é um mecanismo do nosso cérebro, né? É um mecanismo de nós, enquanto humanos, fugir de determinadas situações e ficar preso e ficar ali congelado numa zona de conforto, certo? E o que é que a gente pode fazer para sair desse modo automático aí de sobrevivência? Primeiro, a gente precisa entender que existe a necessidade do arriscar por trás disso, né? Tem uma frase que eu gosto muito e que eu sempre falo por aí com as pessoas, que é sobre a questão de ou você arrisca ou você se conforma com sua vidinha lá. Não tem essa, não. Tem pessoas que vivem reclamando da vida. Lígia, mas minha vida não muda. Mas é aquela mesmice. Mas é tudo do mesmo jeito. E o que é que você está fazendo de novo? Nada. Então, tem pessoas que elas não querem arriscar. Tem pessoas que, pelo medo natural, que eu sou psicóloga, eu sinto medo. Você, não sei como é a sua vida, mas provavelmente você tem a questão do medo. Porque o medo é algo natural da vida da gente, né? É uma reação que faz parte da vida do ser humano. Então, se eu sou um ser humano, eu vou sentir medo também. Só que o que pode acontecer é o medo nos paralisar ou existir o medo e a gente passar por cima dele. A gente arriscar e tentar algo diferente. Nesse ponto de arriscar, tem muitas pessoas, quando eu falo sobre isso, que questionam, e às vezes que eu arrisquei e me frustrei? E às vezes que eu arrisquei e aquilo que eu tava colocando tanta expectativa deu errado? A gente precisa começar a ressignificar essa questão do erro. A gente precisa olhar para o erro e dar um significado diferente para isso. Porque você não sabe, não sei se você sabe, mas eu fiquei sabendo recentemente, inclusive, que eu nem sabia disso. Você sabia que o brownie, aquele bolinho lá, aquele docinho que é uma delícia, aquela sobremesa, inclusive eu amo muito brownie. Você sabia que o brownie, ele surgiu por conta de um erro? Aquilo ali foi uma receita que saiu errada e deu o brownie. Você sabia que a lâmpada, quando ela foi criada, quantas tentativas tiveram para a lâmpada dar certo?
Então a gente precisa começar a enxergar o erro, gente, como algo natural. À medida que eu vou errando com algumas pessoas, faz com que eu aprenda e não erre mais com outras. Hoje eu tô casada. O meu relacionamento hoje acaba sendo fruto e acaba tendo consequências de vários erros que eu cometi em outros relacionamentos. Então foi necessário eu errar na minha vida para hoje eu estar na situação que eu estou. Porque o erro, ele traz aprendizado. O erro significa uma questão de evolução também. Então vai muito de como você olha para aquilo, vai muito de como você enxerga aquilo. Então eu te convido, na verdade, hoje a olhar muitas vezes para os seus erros, olhar muitas vezes para situações frustrantes que deram errado na sua vida, como algo que faz parte do processo. Porque se você se paralisar por conta disso, você não vai mais arriscar. E à medida que você não arrisca, você fica ali parado, vivendo num modo automático, você vive num modo de sobrevivência, e que esse modo automático, esse modo de sobrevivência, não vai fazer você avançar, não vai fazer você crescer, não vai fazer você amadurecer. Por quê? Porque ele vai te manter naquela mesmice. Ele vai te manter naquela zona de conforto e que não tem nada de conforto. Porque não tem crescimento, não tem evolução, não tem avanços, não tem motivação, não tem nada. É só a mesma coisa, porque você foge do medo da frustração. Você foge do medo de não conseguir. Você foge do medo, muitas vezes, de algo dar errado. Então eu estou aqui hoje para te incentivar a sair desse modo. E o que você precisa fazer é ousar, arriscar, dar sua cara à tapa, fazer algo por você. Então tá na hora de você parar de dizer não e começar a dizer sim. A dizer sim pra você, a dizer sim pra sua vida, a dizer sim pros seus sonhos, a dizer sim pro seu projeto, a dizer sim pra sua saúde, a dizer sim pros seus estudos. Então, existe muita coisa que tá precisando de um sim, só que esse sim não pode vir da minha pessoa. Esse sim pra sua vida só pode ser de você. Porque existe um poder dentro de você que por mais que eu queira te ajudar, eu não vou conseguir. Porque tem algo que por você, só quem consegue fazer é você. E eu te convido hoje a dar esse sim, que a tua vida precisa, que a tua saúde precisa, que a tua vida financeira precisa, que a tua vida espiritual precisa. Então começa a dizer sim. Para com essa coisa de sempre estar falando não. Não, eu não vou. Não, eu não consigo. Não, eu não posso. Não, isso é muito pra mim. Porque isso não vai fazer você avançar. Isso não vai fazer você crescer. Então começa a dizer sim para as oportunidades que surgem todos os dias na tua vida. E se eu te perguntar, tu vai dizer, tá falando com outra pessoa. Oportunidade da minha vida, né? Não surge nenhuma, não. O problema é que você tá com aquelas viseiras, não tem aquelas viseiras assim de burro, de cavalo, sei lá, que usa e só consegue ver uma opção. Então é como se você estivesse hoje usando essas viseiras e você só consegue enxergar problemas, dificuldades, e você tá esquecendo de tirar essas viseiras e ampliar o teu olhar para enxergar oportunidades que surgem todos os dias. E oportunidades muitas vezes que nós devemos criar e que nós não fazemos isso, tá? Então começa a falar sim pra tua vida, fala sim pros teus sonhos, fala sim pra um monte de coisa que diz respeito à sua vida e que só você pode fazer isso, certo? Um super beijo, espero ter muito te ajudado. Deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, faz com que outras pessoas alcancem esse vídeo, porque com certeza isso vai falar com alguém e alguém vai ser motivado através da sua vida encaminhando esse vídeo, tá? Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.